Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Miss Club, ainda na temática de doença arteriosclerótica crônica, né? Então, a gente já abordou bastante sobre revascularização cirúrgica, sobre revascularização percutânea, e a gente optou agora por falar um pouco de medicações, né, que auxiliam no tratamento, né, crônico desse paciente. E hoje o foco vai ser o tratamento antitrombótico, né? Na verdade, a penúltima aula, essa aula a gente vai focar na temática antitrombótica, a última aula, a próxima, vai ser na temática de inflamação residual, né? E aí, o Cleiton vai apresentar dois trabalhos sobre o uso de antitrombóticos, né, no contexto de TAC crônica, e a gente discute um pouquinho sobre a metodologia, sobre o que os preceptores costumam fazer aí no dia a dia, tá bom? Cleiton, pode iniciar a apresentação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleiton, sou residente de cardiologia do Hospital Geral. Então, vamos iniciar mais um Friday Mace Club. Hoje, a gente vai conversar sobre o estudo COMPASS, que é o rivaroxabana com ou sem aspirina em doença cardiovascular estável. Então, esse é o slide de apresentação do congresso do ESC 2017 em Barcelona, que foi apresentado esse trabalho COMPASS. Então, seguindo, esse trabalho ele é um ensaio clínico randomizado, duplo cego e duplo placebo, com N de 27.395, local multicêntrico com 602 centros em 33 países. O período foi de 12 de maio de 2013 a 10 de maio de 2016, um acompanhamento de 4 anos, com intenção de tratar, e o resultado primário, morte cardiovascular, acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Foi um estudo patrocinado pela Bayer. Esses são os locais que foram realizados, né, o levantamento do N, em 33 países, em 602 locais no mundo, né. Os critérios de inclusão: presença de doença arterial coronariana ou doença arterial periférica, né. O subgrupo de infarto nos últimos 20 anos, doença coronária multivascular com sintomas ou histórico de angina estável ou instável, intervenção percutânea multivascular e cirurgia cardíaca multivascular. A doença arterial periférica é definida como qualquer um dos seguintes: uma cirurgia prévia de bypass aorto-femoral, cirurgia bypass de membro, ou angioplastia periférica das artérias ilíacas e infrainguinais, amputação prévia de membro ou pé por doença vascular arterial, histórico de claudicação, né, com índice tornozelo braquial abaixo de 0,9 ou estenose maior ou igual a 50% da artéria periférica por angioplastia ou ultrassom, revascularização carotídea ou estenose carotídea sintomática maior ou igual por angiografia ou ultrassom. A DAC é definida com qualquer um dos critérios: idade maior ou igual a 65 anos, nos pacientes abaixo de 65 anos com pelo menos 2 leitos vasculares com aterosclerose ou presença de pelo menos 2 dos seguintes critérios: tabagismo atual, diabetes, função renal com taxa de filtração estimada abaixo de 60, insuficiência cardíaca, AVC não lacunar, maior que um mês, maior ou igual a um mês antes da randomização. Os critérios de exclusão: alto risco de sangramento, acidente vascular cerebral recente ou acidente vascular cerebral hemorrágico ou lacunar prévio, insuficiência cardíaca grave com fração de ejeção abaixo de 30% ou NIRA 3 ou 4, taxa de filtração abaixo de 15, uso de dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação ou outra terapia antitrombótica, doença não cardiovascular conhecida associada a mau prognóstico, ou que aumenta o risco de efeitos adversos dos medicamentos do estudo, e pacientes que recebiam um inibidor da bomba de prótese não eram elegíveis para randomização com pantoprazol.
O desenho do estudo, pacientes elegíveis, eles entraram em uma fase inicial de 30 dias, né, durante a qual receberam placebo de rivaroxabana, ou 2 vezes ao dia aspirina de 100 miligramas, uma abordagem 100 miligramas uma vez ao dia, por via oral, e após esse recebimento inicial, os participantes que aderiram ao regime atribuído e que não apresentaram efeitos adversos, eles foram, de forma aleatória, designados para receber as medicações da seguinte forma: rivaroxabana 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais aspirina de 100 miligramas. O outro grupo, rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes ao dia, um placebo correspondente à aspirina 1 vez ao dia. E o outro grupo, ele recebeu a aspirina de 100 miligramas 1 vez ao dia, um placebo correspondente à rivaroxabana 2 vezes ao dia. Após a randomização, né, os participantes eles foram acompanhados em 1 e 6 meses e, posteriormente, a cada 6 meses. Nessa fase aqui, dessas 27.395 pessoas, elas concluíram com sucesso a fase de pré-inclusão desses 30 dias, e 2.320 participantes, eles não conseguiram realizar essa fase de pré-inclusão e foram excluídos do estudo. Os desfechos primário, morte cardiovascular, acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Desfecho secundário, tem 3 desfechos de eficácia: acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio, isquemia aguda do membro ou morte por doença coronariana. Acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio, isquemia aguda de membro ou morte cardiovascular, e o outro desfecho é morte por qualquer causa. No desenho aqui do desfecho de benefício clínico líquido, a gente encontra morte cardiovascular, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, e sangramento fatal ou sangramento sintomático em órgão crítico, e o desfecho de segurança é sangramento maior, incluindo sangramento fatal, sangramento sintomático em um órgão crítico, sangramento em um sítio cirúrgico que exigiu reoperação e sangramento que levou à hospitalização, incluindo a apresentação em um serviço de emergência sem internação. Análise estatística. A análise foi realizada na população com intenção de realizar o tratamento, e foi, nesse estudo, realizados vários testes e várias regras que estão no slide, né? Esse estudo, antes de a gente dar seguimento para as outras informações, ele teve um encerramento precoce, porque na primeira análise formal, né, de eficácia, que está dentro dos 50% dos eventos planejados, o Comitê Independente de Monitoramento do Estudo, de Dados de Segurança, ele recomendou esse encerramento precoce na data de 6 de fevereiro de 2017. Por causa da seguinte questão, né, que a rivaroxabana com ou sem o AS versus o AS isolado, ele apresenta uma diferença consistente no desfecho primário de eficácia em favor da rivaroxabana mais a aspirina. Um Z, né, negativo de 4.592, ou seja, um Z, o valor Z foi maior em 4 desvios padrões pré-especificados. Então, demonstrando um benefício muito maior do que o uso isolado da aspirina, né? Então, a rivaroxabana isolada no braço, né, da rivaroxabana isolada, junto com as isolada, ele não atingiu esse critério de benefício. Então, como houve esse efeito muito significativo nesse braço do estudo, eles resolveram interromper precocemente, né? Acompanhamento e adesão. O estado vital estava disponível, né, para 27.331 participantes, que representavam 99,8% até 6 de fevereiro de 2017. Com duração média de 23 meses, propósito com duração máxima de 47. Na última visita, né, os participantes que interromperam permanentemente o tratamento do estudo foi
16,5% no grupo com rivaroxabana mais aspirina, 17% no grupo que usava só rivaroxabana e 15,7% no grupo da aspirina. Em relação aos resultados, né? Então, a gente observa aqui na tabela que a idade média dos participantes foi de 68,2 anos, né, sendo que 22% é do sexo feminino. Os agentes hipolipemiantes foram utilizados por 89,8% dos participantes. O IECA, ou BRA, né, estava sendo utilizado por 71,2%. A gente também observa que a gente encontra uma pressão arterial sistólica média de 136 milímetros e uma pressão arterial diastólica média de 78 milímetros. O nível médio de colesterol nessa população de 4,2 milimol representa 162 miligramas por decilitro. Um total de 90,6% dos pacientes tinham um histórico de doença arterial coronariana e 27,3% tinham um histórico de doença arterial periférica. Então, no artigo, ele traz essas pontuações, né? Esse aqui, a gente observando melhor, então, que a idade média dos participantes foi de 68, né, 0,2%, né? Que ele traz mais específico, que ele trouxe no slide, né, da apresentação no ESC, esses valores que a gente acabou de comentar, né, da pressão arterial, a colesterol, a pressão sistólica, paciente com diabetes, dislipidemia, o uso de EC e BRA. Então, ele trouxe essa observação nessas populações de como estava sendo feito o uso, né? Então, aqui a gente pode observar na comparação, né? O uso da rivaroxabana, de forma de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais aspirina, como que fica a curva, e junto com a aspirina isolada. A incidência cumulativa do desfecho primário de eficácia entre os participantes que receberam a rivaroxabana mais a aspirina. A rivaroxabana de forma isolada ou aspirina isoladamente, a gente observa que a rivaroxabana e a aspirina, ela apresentou menos desfechos cumulativos de risco cardiovascular, como morte, infarto do miocárdio, AVC. Então, ele mostra já um benefício. E na segunda curva do rivaroxabana, uso isolado, a gente vai ver um benefício, uma separação da linha rivaroxabana isolado junto com a aspirina isolada, só a partir de 1 ano e meio de uso, né? Que a rivaroxabana vai começar a ter mais benefício, né? Depois de 1 ano e meio de uso. Então, nesse outro slide aqui, a gente pode observar que um evento de desfecho primário com morte cardiovascular, acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio, ele ocorreu em 4,1% dos pacientes que receberam rivaroxabana mais aspirina, 4,9% que receberam rivaroxabana isoladamente, 5,4% que receberam aspirina isoladamente, né? E na comparação da rivaroxabana, né, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia mais aspirina, e aspirina isoladamente, a razão de risco para esse desfecho primário foi de 0,76, né? Então, um benefício bem importante aí, né? E na comparação entre rivaroxabana, 5 miligramas 2 vezes ao dia, isolada, e a aspirina isolada, a gente já não encontra, né, tem uma razão de risco de 0,9%, que já não se mostra, né, estatisticamente relevante, né, o uso isolado dessas medicações. O desfecho composto secundário, né, de acidente vascular cerebral, isquêmico, infarto do miocárdio, isquemia aguda dos membros, ou morte por doença coronariana,
ela ocorreu em menos pacientes no grupo de rivaroxabana mais aspirina do que no grupo da aspirina de forma isolada, e no desfecho secundário de acidente vascular cerebral isquêmico, infarto do miocárdio, isquemia aguda de membros ou morte cardiovascular, ela ocorreu em menos pacientes no grupo da rivaroxabana mais aspirina do que no grupo só da aspirina, que usava só aspirina, né? O que representa uma razão de risco de 0,74%, que tem, então, estatisticamente relevante, né? O valor P-limite nesse estudo, né, ele foi usando o procedimento de Hockenberg para cada uma das comparações que foram feitas nessa tabela. O valor de P foi de 0,025, para se tornar um estudo, né, com relevância. Aqui a gente pode observar que em relação à morte cardiovascular, ela teve uma redução relativa de risco de 22%, em relação às mortes cardiovasculares, uma redução absoluta de 0,5%, não um NNT de 200. O AVC, ele teve uma redução relativa de risco de 42%, ou seja, uma redução altamente significativa, uma redução absoluta de 0,7%, com NNT de 143. O infarto agudo do miocárdio, ele não teve uma diferença estatisticamente significativa, né? A gente observa, né, que é de 0,7 a 1,05, né, atravessando o 1. Então, o benefício global desse desfecho primário, ele foi principalmente impulsionado pela redução do AVC. Os eventos de sangramento grave, eles ocorreram mais em pacientes no grupo da rivaroxabana junto com aspirina, do que no grupo da aspirina de forma isolada, né? Uma razão de risco de 1,7. Então, o excesso de sangramento grave, ele inclui sangramento sintomático em um órgão crítico ou sangramento que levou à hospitalização. A maior parte do excesso de sangramento grave, ele ocorreu no trato gastrointestinal, sem diferença significativa entre os grupos na taxa de sangramento fatal, sangramento intracraniano ou sangramento sintomático em um órgão crítico. A taxa de sangramento grave, conforme definida no estudo, ele foi significativamente maior com rivaroxabana junto com aspirina do que com aspirina de forma isolada, né? Benefício clínico líquido de morte cardiovascular, acidente vascular cerebral, ou infarto do miocárdio, o sangramento fatal, ou sangramento sintomático em um órgão crítico, ele foi menor, com rivaroxabana e aspirina, do que na aspirina de forma isolada. Então, o risco do desfecho de benefício clínico líquido, ele não foi significativamente menor com rivaroxabana do que com aspirina de forma isolada. Aqui a gente tem as análises de subgrupo primário, na comparação de rivaroxabana mais aspirina, e aspirina de forma uso isolado, né? À esquerda a gente tem a rivaroxabana junto com a aspirina, um benefício maior, né? E à direita o uso isolado da aspirina, né? A gente observa que em vários subgrupos o benefício se mostrou menor no uso combinado das medicações, né? Mas a gente também observa que na população acima de 75 anos, maior ou igual a 75 anos, ele não apresentou estatisticamente benefício, né, significativo, cruzando a linha de 1, né. Além dessa população de maior ou igual a 75 anos, a gente encontra uma população menor ou igual a 60 quilos, né, que também atravessa essa linha 1. Mas as demais populações, né, com taxa de filtração reduzida, uso de cigarro, diabético, hipertenso, coronariopata, doença periférica, arterial periférica, várias populações se mostraram com esse benefício, né? Então, o trabalho, ele traz, então, essa discussão dos pacientes com doença vascular arteriosclerose estável.
a taxa de desfecho primário composto, né, de morte cardiovascular, acidente vascular cerebral. O infarto do miocárdio, ele foi 24% menor com rivaroxabana, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, mais a aspirina, do que os pacientes que estavam usando só a aspirina. Mas a taxa de sangramento foi maior, né, 70% maior, com as duas medicações ao mesmo tempo. A taxa de benefício clínico líquido foi 20% menor com rivaroxabana junto com aspirina do que com aspirina de forma isolada. E a rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes ao dia de forma isolada. E a aspirina de forma isolada não mostrou diferença significativa no desfecho primário, ou no benefício clínico líquido, mas a taxa de sangramento ela foi maior com rivaroxabana de forma isolada. Então, na conclusão do trabalho deles, no slide de conclusão, eles colocam, né, que a rivaroxabana 2,5 miligramas 2 vezes ao dia junto com a aspirina, ela reduziu a morte cardiovascular, AVC, infarto. Ela aumentou o sangramento, né, mas sem um aumento significativo no sangramento fatal, no sangramento intracraniano ou em órgãos críticos, né. E ele também apresentou esse benefício clínico líquido, o uso de rivaroxabana sozinha sem benefício, né. Então, aqui no checklist, a gente, no desfecho primário, né, a designação para os tratamentos ela foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente tratados e atribuídos à conclusão. O segmento, ele não foi completo, né, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, e nos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada, os grupos contemplados eram similares no início do estudo, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados de forma igual. Se é possível incorporar na prática clínica, né, os resultados eles podem ser aplicados, né, todos os objetivos clinicamente relevantes eles foram, né, bem determinados. E a questão, né, se o benefício do tratamento ele supera os riscos e os custos, né, a gente está com um trabalho que eles suspenderam, né, você teve que interromper o estudo, né, por estar bem definido, né, o benefício. Então é isso, professor. Parabéns, Cleitinho, pela apresentação, cara. Eu acho bacana que você sempre consegue achar os slides da apresentação do congresso para colocar na aula. Parabéns mesmo pelo empenho aí. Cara, o Compass, então, ele veio acender essa luz aí que a gente fala que seria do risco trombótico residual, né? A gente vê que tem pacientes que mesmo usando a AS, um inibidor potente da P2Y12, eles continuam fazendo trombose aguda, distente, continuam tendo eventos, né, repetitivos, né? E aí postulou-se essa hipótese que associar, né, um inibidor do fator 10A poderia ajudar a reduzir, né? Esse é o mesmo racional que a gente viu naqueles trabalhos antigos com inibidor da glicosina 2B, 3A, então, assim, é você bloquear a via da coagulação em outro ponto, né? Quais que são as críticas desse trabalho? Primeiro, que o Cleiton já mostrou, né? Toda vez que você interrompe precocemente um trabalho, você gera esse viés de você superestimar o benefício e subestimar o risco, né? Porque às vezes o benefício ele já explode ali no começo e talvez o sangramento fosse aparecer mais tardio, né? Qual que é uma outra crítica que desde a época, assim, mesmo na residência a gente levantou, que talvez não assuste vocês, mas é algo que para mim é estranho até hoje, mas é a dose. Então, assim, agora até está sendo mais fácil achar, assim, tem até amostra aqui, mas até um ano e meio atrás, era difícil você achar a rivaroxabana nessa dose de 2,5. Então, tipo, o paciente teria que comprar o de 15 ou de 20 e cortar em 6 ou 8 vezes para ter essa dose, entendeu? E quando você pega os trabalhos antigos aí, né, o trabalho clássico da Rivarox, lá, ele foi com a dose de 15 e 20, uma dose de 2,5, dose de 5, ela nunca tinha sido testado para rivaroxabana antes. Então, assim, foi um primeiro trabalho que testou essa dose, foi interrompido precocemente, então pode superestimar o risco. E assim, quando você pega o risco relativo, realmente parece que
que é uma redução grande de risco, né, que ele coloca acho que 20%. Mas uma outra crítica é quando você analisa o risco absoluto, o risco absoluto do isolado seria de 1,2, de 1,3, da ribaroxa de 1,2. Então, é uma redução de risco absoluto de 0,1%. E aí, quando você vai avaliar o INNT, o INNH, né, vocês lembrarem, o INNT, o número necessário para tratar, então, seria de 78 aos 23 meses de trabalho, ou 150 por ano, né? E o NNH de 82, 88, algo assim, não lembro o número exato, mas eram números muito próximos, o que mostra que, assim, o benefício líquido, na verdade, é quase zero, tipo, que é o ponto que você consegue diminuir um desfecho grave, no outro lado, você provoca um sangramento potencialmente fatal, né? Já vi alguns pacientes usando, eu acho que tem um perfil ali bem específico que se beneficia. Na minha prática clínica, assim, eu tenho a sensação que acabou puxando até mais para o lado da vascular, lá para aquele meio que eles pontuam aí, né, que é para essa redução de amputação de membro, de evento vascular, mas, assim, na prática clínica, dos seus colegas cardiologistas, assim, que eu vejo, não parece ser algo tão frequente. Não sei se por essa questão da dose ter aparecido a molécula nessa dose correta aí há pouco tempo no mercado, ou se todos os cards acabam pegando esse viés aí do benefício clínico. A Nath e o House tiverem alguma experiência, uma opinião sobre o trabalho. Opa, Janine, tudo bem? Deixa eu começar a falar aqui. Olha, eu não tenho muita experiência com essa dose, não. Essa dose chamada pelos americanos de Baby Aspirin, Baby Rivaroxabana, né? Que seria a dose de criança. Ela surgiu lá com aquele estudo na síndrome coronária aguda chamado Atlas ACS2, né? E acabou que nunca ele funcionou bem na síndrome coronária aguda. E aí eles resolveram testar no cenário crônico. E a gente tem um problema no cenário crônico, é justamente isso. Porque é um estudo que teve que pegar mais de 20 mil pacientes em 3 braços para mostrar algum benefício. Então, é aquele benefício que no líquido ele representa pouco no nosso paciente no acompanhamento. E um custo que é relativamente alto para este paciente de modo geral. Então, eu acho que na cardiologia ele não pegou. Mas na vascular, essa é uma dose que tem se utilizado com uma frequência, e a própria parte da vascular, eles testaram esse estudo depois, específico para isquemia, né, que não foi o desfecho primário do estudo COMPASS, que é o estudo Voyager, que foi publicado um ano depois, e mostrou redução mesmo de amputação de membro inferior. Então, eu acho que na vascular ele acaba sendo usado, mas eu também não tenho muita experiência na parte de síndrome coronária aguda e crônica. A diretriz europeia, ela coloca essa dose na síndrome coronária aguda, mas também de 2,5, baseado no estudo Atlas, né? E a possibilidade na crônica também, mas eu não tenho experiência, não. É uma evidência forte, né? Mais algum comentário, gente? Alguém quer? Eu também não tenho nenhuma experiência. A representante foi lá na clínica falando sobre questão da dose. Eu falei, nunca usei essa dose nesse cenário. Acho que a percepção que eu tenho é que realmente na cardio não pegou muito, não. Beleza, Cleiton, passa para o Augustus, então. Então, esse próximo trabalho é a terapia antitrombótica na pós-síndrome coronariana aguda ou intervenção coronária percutânea FA, né? É um ensaio clínico randomizado, controlado em fatorial 2x2, um N de 4.614 pacientes, local 492 centros em 33 países, um período de setembro de 2015 a abril de 2018, acompanhamento de 3 anos, uma análise com intervenção de tratar, resultado primário, morte, ou eventos isquêmicos ou revascularização urgente. E o estudo foi patrocinado pela Bristol e pela Pfizer, né?
Os métodos, né, a gente tem os critérios de inclusão, idade igual ou superior a 18 anos, um FA prévia, persistente, permanente ou paroxística, uso planejado de anticoagulante oral a longo prazo, síndrome coronária aguda, intervenção coronária percutânea recente, e uso planejado de um inibidor P2Y12 por pelo menos 6 meses, né? Os critérios de exclusão, uso de anticoagulante para outras condições, por exemplo, trombose valvares, tromboembolismo venoso e estenose mitral, insuficiência renal grave, história de hemorragia intracraniana, cirurgia de revascularização miocárdica resistente ou planejada, coagulopatia ou sangramento ativo, contraindicação ao antagonista da vitamina K, contraindicação à pixabana, contraindicação aos inibidores de P2Y12 ou aspirina. O desenho, o paciente, né, foi randomizado em até 14 dias após a síndrome coronária aguda ou a intervenção coronária percutânea. Planejar, né, o uso de um inibidor de P2Y12 aprovado por pelo menos 6 meses, escolhido a critério do médico, né? Então, esse paciente vai fazer durante 6 meses esse uso, depois, né, depois dessa escolha aí, no estudo. Então, deletamento fatorial 2x2, um aleatoriamento designado por meio de um sistema interativo, foi feito, né, de forma aleatória, né, os pacientes foram escolhidos por resposta por voz, da seguinte forma, né, a pixabana, o antagonista da vitamina K, essa parte do estudo foi aberta, e a próxima etapa foi a aspirina ou placebo correspondente, e foi o duplo cego. A randomização foi estratigada de acordo com a indicação, síndrome coronária aguda ou intervenção coronária percutânea. A gente tem as doses de apixabana 5 mg 2 vezes ao dia, ou apixabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, se tiver maior ou igual a 2 critérios. Idade igual ou superior a 80 anos, peso igual ou inferior a 60 quilos, creatinina igual ou superior a 1,5 mg por decilitro. A gente também tem o agonista da vitamina K, com método de alvo de RNI de 2 e 3, e na comparação entre aspirina e o placebo, aspirina a dose de 81 mg ou placebo correspondente uma vez ao dia. Após esses 6 meses, os pacientes eles foram transferidos de suas 2 intervenções do estudo para receber a terapia antiplaquetária e anticoagulante de acordo com o padrão de atendimento local. Esse aqui, né, um resumo do que a gente acabou de falar, né, o N de 4.600 pacientes, na parte do estudo aberto, né, separou a pixabana 5 mg 2 vezes ao dia, e em população selecionada, que a gente tinha falado, né, que idade igual ou superior a 80 anos, peso igual ou inferior a 60 quilos, creatina igual ou superior a 1,5 mg por decilitro, 2,5 mg de apixabana 2 vezes por dia, né. E do outro braço, né, a vitamina, o antagonista, vitamina K, com RNI de 2 e 3, e a próxima etapa, duplo cego, né, aspirina e placebo, e assim foi feito. O desfecho primário, né, sangramento maior ou clinicamente relevante, não maior, conforme definido pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. O sangramento maior é definido como sangramento que resultou em óbito, ocorreu em um órgão crítico, intracraniano, interespinhal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular, intramuscular, com síndrome compartimental ou pericárdico, ou diminuição do nível de hemoglobina de pelo menos 2 gramas por decilitro, ou transfusão de pelo menos 2 unidades de concentrado de hemácia. A gente também tem, no desfecho primário, sangramento clinicamente relevante não maior, que resultou em hospitalização, intervenção médica ou cirúrgica para controle do sangramento, e consulta ambulatorial não agendada ou alteração na terapia antitrombótica prescrita pelo médico. Os desfechos secundários: morte e hospitalização,
morte ou evento isquêmico, como acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, trombose de stent definitiva ou provável, ou revascularização urgente. Os desfechos exploratórios, evento hemorrágico e isquêmicos, exceto revascularização de urgência. A análise estatística, eles foram realizados com a intenção de realizar o tratamento e foram submetidos vários testes no estudo, né? Tá? Em relação aos resultados, a característica, né, dos pacientes, eles estavam bem equilibrados nos grupos, né? A gente encontra uma mediana da idade de todos os pacientes de 70,7 e 29% desses pacientes eram do sexo feminino. Aqui a gente observa, né, que a prevalência da hipertensão arterial com uso de medicação, diabetes, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral prévio, ataque isquêmico transitório ou tromboembolismo, ele foi semelhante nesses grupos. E a gente também observa que 37,3% dos pacientes que apresentavam síndrome coronariana aguda e foram submetidos à intervenção percutânea, a gente também observa que 23,9% desses pacientes eles apresentavam síndrome coronariana aguda tratada de forma clínica. A gente também encontra que 38,8% desses pacientes eles foram submetidos à intervenção percutânea eletiva. Então, e na parte ali de cima da tabela a gente encontra, né, a mediana do score SHA-2, né, VASC, foi uma mediana de 4, e o Hasbled, uma mediana de 3 nesse estudo. Aproximadamente metade dos pacientes, 49%, eles haviam utilizado recentemente um anticoagulante oral de qualquer tipo, e que foi descontinuado antes de serem randomizados no estudo. E aqui a gente encontra que o clopidogrel, ele foi o inibidor, né, do P2Y12, presente em 92,6% desses pacientes do estudo. Aos 6 meses, né, o que representa 10,5% dos pacientes que receberam a apixabana, eles apresentaram um evento hemorrágico maior ou clinicamente relevante, não maior, em comparação com 14,7% dos que receberam um antagonista da vitamina K. A gente também observa, né, resultando em uma taxa de eventos de 100 pacientes por ano, significativamente menor entre os pacientes que receberam a pixabana do que entre aqueles que receberam o antagonista da vitamina K, uma razão de risco de 0,69, e um intervalo de confiança de 95%, né? O que atendeu aos critérios pré-especificados de não inferioridade, com P menor que 0,01 e superioridade de P de 0,01. E na comparação dos regimes antiplaquetários, 16,1% que receberam aspirina, eles apresentaram um evento hemorrágico maior ou clinicamente relevante, em comparação com 9% que receberam placebo. Em relação a morte ou hospitalização, aos 6 meses, 23,5% que haviam sido designados para receber a apixabana, eles haviam falecido ou sido hospitalizados, em comparação com 27,4% que haviam sido designados para receber o antagonista da vitamina K. A taxa de eventos por 100 pacientes por ano para óbito ou hospitalização aos 6 meses foi menor entre os que receberam a apixabana do que os que receberam um antagonista da vitamina K. Aqui a gente observa que, né, esses dados, eles preencheram os critérios de superioridade para a apixabana. A gente, a cada 24 pacientes, né, tratados com a apixabana, observou um sangramento maior a menos de um período de follow-up
do estudo, né, ou seja, um NNT de 24. A maioria dos estudos, eles mostram, né, que os novos anticoagulantes eles são mais seguros em relação à varfarina. Em relação à questão da aspirina, os pacientes que usaram essa medicação, eles apresentavam mais sangramento do que os que não usaram, né? E a cada 14 pacientes que usaram aspirina, ocorreu um sangramento maior no período de 6 meses, um NT de 14. Ou seja, não usar aspirina foi mais importante em evitar sangramento do que trocar varfarina por apixabana. Então, aqui a gente observa que a porcentagem de pacientes com evento primário de sangramento ele foi maior entre aqueles que receberam antagonista da vitamina K e aspirina, né, 18,7%, e menor entre aqueles que receberam apixabana e placebo, 7,3%. Ou seja, nessa combinação, que sangrou mais foi a varfarina junto com a AS, e a que sangrou menos foi a apixabana com placebo, né? E na parte de desfecho secundário, de morte mais hospitalização, ele viu que a morte ele não teve diferença entre os grupos, mas que a hospitalização foi menor no grupo da apixabana com placebo e maior no grupo de terapia tripla, né? A varfarina, o AS e o inibidor do P2Y12. Aqui, né, são as curvas também no artigo, né, de Kaplan-Meier, mostrando os desfechos primários de sangramento maior ou sangramento não maior clinicamente relevante, né. O desfecho primário foi o sangramento definido pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, e aqui no gráfico a gente observa, né, que vitamina K, o antagonista da vitamina K, ele apresentou mais incidência cumulativa do que a apixabana desde o início do estudo, né, dos dias iniciais, né, depois dos 15 dias, né, as curvas se separaram mais. Então, aqui a porcentagem de pacientes com um evento primário de sangramento, ele foi maior entre aqueles, né, é uma aqui, parecido com, né, igual aquela curva que a gente comentou, né, mas aqui não está descrita a porcentagem, né, a gente havia comentado naquele outro slide. Então, aqui no desfecho secundário de morte, mas desfechos isquêmicos, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né? E houve uma tendência maior a ter eventos isquêmicos no grupo que não usou o AS, mas não preencheu os critérios de significância relativa, né? O grupo que usou a apixabana teve menos evento de AVC. Aqui ele traz no artigo, né, como os pacientes eles foram sendo alocados no estudo até a parte final. Aqui também ele traz uma tabela, né, mostrando que, em relação ao sangramento, né, os pacientes que fazem uso de antagonistas da vitamina K, ele apresenta mais sangramento em relação à pixabana. E o estudo, então, ele traz essa discussão, né, que a pixabana apresentou uma menor incidência tanto de sangramento quanto do desfecho composto de morte ou hospitalização em comparação com o antagonista da vitamina K, né? E esse último resultado ele foi impulsionado por uma menor incidência de hospitalização. A incidência geral de eventos isquêmicos ele foi semelhante nos dois grupos. O AS ele levou a uma maior incidência de sangramento do que o placebo. As taxas de morte, hospitalização e de eventos isquêmicos eles foram semelhantes nos dois grupos. O clopidogrel mais a apixabana, na dose indicada para a prevenção de AVC, sem aspirina, ela não foi associada a excesso de eventos adversos e pareceu ser eficaz neste grupo de pacientes de alto risco. E a FA, isquemia aguda, recente, ou intervenção percutânea tratada com inibidor de P2Y12, com regime antitrombótico que inclui a apixabana, sem aspirina, ela resultou em menos sangramento e menos hospitalizações, né, sem diferenças significativas em eventos isquêmicos, em comparação com regimes que incluíam o antagonista da vitamina K, aspirina ou ambos. Então, aqui,
no checklist em relação ao estudo Augustus, né? A gente, nos desfechos primários, teve essa designação pelos tratamentos de forma randomizada. Todos os pacientes admitidos, eles foram tratados, foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão. O segmento foi completo, a análise seguiu esse princípio de intenção de tratar. Os desfechos secundários, a condição cega, ele foi contemplado. Os grupos comparados eram similares no início do estudo. Além da intervenção experimental, os grupos eles foram tratados de forma igual. Em relação à prática clínica, né, os resultados eles podem ser aplicados. Os benefícios do tratamento superam os riscos e custos, né? E ficou a dúvida, né, em relação se todos os objetivos clinicamente relevantes eles foram considerados, né? Professor? Parabéns, Cleitinho, pela apresentação, cara. Assim, se por um lado o Compass talvez não tenha pego, o Augustus praticamente dominou a cardiologia, né? Talvez mesmo aí na HGU eu não acompanhe as altas, mas acredito que seja uma rotina de vocês também, né? A prescrição dessa terapia tripla trombótica seguindo os moldes do Augustus, né? Cara, é um trabalho grande, muito bem desenhado, né? Talvez uma crítica aí é que, por uma questão até lógica, o braço de Marevan com rivaroxabana não foi totalmente cegado, né? Mas pela indicação de eventos, a gente pode considerar como cego. E aí que, apesar do estudo ele ter sido focado muito em evento adverso, né, pela questão de sangramento. Então, assim, o cálculo amostral foi feito para mostrar mais esse foco em sangramento. Precisaria de um N muito maior para poder avaliar desfecho mais raro, como trombose resistente, essas coisas, e por isso que a gente colocou aí que não todos os desfechos foram relevantes, né? Então, assim, para a parte, principalmente isquêmica, aí, né, para avaliação isquêmica, ele precisaria de um N muito maior para poder dimensionar esse efeito, né? Mas, após a publicação do Augustus, praticamente mudou todas as diretrizes e mudou a forma da gente conduzir, né? Hoje é a rotina de vocês aí, quando pegam um paciente com fibrilação atrial e uma sincronia aguda, né? É manter a tripla terapia trombótica. Então, geralmente segue essa média aí do estudo de 7 dias, né? Geralmente vocês mantêm o AS durante a internação, e aí o paciente vai de alta com clopidogrel e a pixabana, né? Mantendo o clopidogrel por 1 ano, e depois manteria só a pixabana definitivamente, né? O estudo acaba dando essa margem, né? Eu sei que tem alguns professores que acabam, às vezes, preferindo manter o AS por 30 dias, e aí é muito de pesar o risco-benefício, né? A gente tem subanálises posteriores aí, que colocam bem esse ponto de corte, que, assim, manter o AS por mais de 30 dias, aí você está aumentando muito o risco hemorrágico sem reduzir tanto o risco isquêmico, né? Mas nesse contexto aí de 7 a 30 dias é bem plausível, e aí é uma avaliação bem individual de risco isquêmico e risco hemorrágico. Não sei se o Raul, se o Janati querem comentar mais alguma coisa. Grande mestre, tudo bem? Então, assim, interessante esse trabalho que ele veio, na verdade, naquele conjunto de trabalhos que testaram a anticoagulação na sincronia aguda, né? Lá do WOST, depois Reduo, Pioneer, só que esse foi o maior disparado. E a ideia do 2x2 fatorial conseguiu testar realmente quanto a aspirina ela mudava nesse desfecho. E o mais interessante foi o que você falou, essa análise que eles fizeram posteriormente. Então, se você olhar estatisticamente, não aumentou, assim, aumentou numericamente, mas não chegou a perceber o aumento de trombose existente. Só que o Renato Lopes, que é o principal que estudou esse estudo, ele testou essas tromboses. 90% delas aconteceram quando? E foi no primeiro mês. Por isso que ficou essa ideia de que no paciente com maior risco de trombose,
30 dias seria razoável, já que a maioria dos eventos aconteceu neste período e não entre o primeiro mês e 12 meses. Então, foi estudos que realmente, assim, mudou bastante a prática clínica. A gente ainda vê que dos DOACs, apesar do Augustus ter utilizado a Pixabana, e aparentemente ser o DOAC que a gente tem um pouquinho mais de segurança, principalmente gastrointestinal, pela posologia, a maioria das vezes que, pelo menos eu vejo na prática clínica, acaba não sendo a Pixabana utilizada, às vezes a Rivaroxabana acaba sendo um dos mais utilizados nesse cenário. Mas é um estudo importante porque o próprio estudo ele começa, 20 a 30% dos pacientes com síndrome coronária aguda têm fibrilação atrial em algum momento da sua evolução. Então é uma população bem grande, né? Show. Nath, quer comentar alguma coisa? Você que está lá na enfermaria, como... Sim, sim. Essa recomendação, de fato, pegou e trouxe bem embasamento para a gente fazer essa tripla, né, terapia. Só que o que eu percebo é essa individualização do risco hemorrágico, risco trombótico, evento agudo, um cenário eletivo, enfim. E aí acaba muito variando esse tempo, sabe? Um paciente que eu vejo que a gente está na mão e consegue estabelecer um risco hemorrágico menor com o risco trombótico maior ali do evento, acaba que eu, né, faço uns 30 dias ali. E aí, assim, tem uns scores que eu até queria ver se vocês também acabam utilizando isso, como Hasbled, o Score Crusade, esses scores que não é para isso, mas que será que talvez não ajudaria também? E tem um score de trombose também no pós-infarto, esqueci o nome aqui, mas às vezes eu utilizo ele, que tem aqui no meu aplicativo. O que vocês acabam utilizando aí? Vocês ficam avaliando de uma forma global ali função renal, algum distúrbio de coagulação prévio, paciente etilista que tem, né, um TAP alterado, já com uma disfunção hepática, o que vocês acabam usando? Eu acabo indo mais pelo bom senso ali de paciente baixo peso, paciente idoso e disfunção renal, talvez são os pacientes que tenham um maior risco hemorrágico, ou se já tenham passado de sangramento gastrointestinal ou sistema nervoso central, às vezes encurtar, e assim, paciente jovem, sem comorbidades, às vezes uma lesão de DA, uma lesão de tronco, então alto risco trombótico ali, bifurcação, às vezes prolongar um pouco mais, assim, o Hasbled é bom, assim, para você guiar, que às vezes tem alguns fatores modificados, o paciente é etilista, o paciente usa alguma outra medicação, a pressão não está controlada, então vou controlar a pressão, eu uso mais nesse contexto de lembrar o que eu posso ajustar ali, o que eu posso modificar, né? E aí o Crusade ajuda a avaliar risco de sangramento, né? Então, assim, é mais objetivo de falar se é um risco de sangramento alto ou baixo. E acho que é o DAP score, né, que seria o de trombose, o pessoal mais da hemodinâmica, né, que acaba orientando, né, que é um paciente com um risco trombótico maior ou menor. Pelo menos na minha prática, né, é mais esse cenário. Bacana, eu utilizo também. É o de AptScore, esse é o nome. Acho que só vale a pena falar, assim, a diretriz, ela, de síndrome coronária crônica, ela coloca um score, não é o Atria, é um outro score que dá os parâmetros de alto e baixo risco. Então, o Crusade foi validado. Então, eu acho que deve ser, eu tenho que dar uma olhada, mas ela coloca lá de baixo e alto risco. Em relação a isso, para você olhar o risco de sangramento, né? Até os critérios maiores lá. E em relação à trombose, tem a diretriz de síndrome coronária aguda, ela aceita para você estimar a trombose tanto DAPT quanto PRECISE. Agora, em relação a síndrome coronária crônica, a diretriz de 2025, ela coloca como classe 3 de indicação o DAPT score. E ela, na apresentação das diretrizes, ele fala que o DAPT score utilizou stents que não são novos, tudo. Então, o DAPT score, ele
está na orientação de você estimar antiagregação a longo prazo na síndrome aguda, mas na crônica, se vocês olharem a diretriz, o Precise Depth ele virou referência acima de 25 para você estimar, e o DAPT ele coloca como classe 3 de indicação, e eles escreveram lá na apresentação, foi mais pelo ser um trabalho relativamente antigo em relação à utilização de stents atualmente. Legal, valeu, Alcio, te manda para a gente depois. É muito legal. Obrigada pelas questões aí que vocês me falaram, porque às vezes eu fico na dúvida realmente de como, às vezes, avaliar de uma forma, assim, um score não tão específico, mas que talvez mais gente usa e faz assim, que geralmente na prática clínica, na vida real, tem dado uma boa correlação com desfecho positivo, enfim, para embasar a decisão. Show, gente. Então, tá bom, Cleitinho, parabéns mais uma vez pela apresentação. Então, vamos fazer essa reunião lá no Village, né? E aí a gente